afetiva contra o ex, mas não adiantou. Elisângela estava em casa quando Edivaldo chegou para conversar. Bastante alterado, ele começou a xingá-la. Tomado pelos ciúmes, ele pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a mulher, que não conseguiu se defender. Uma vizinha chegou a ouvir os gritos. Elisângela dizia: Edivaldo, eu não fiz nada. Logo depois de cometer o crime, ele fugiu para um matagal. Em seguida, a mesma vizinha entrou na casa para ver o que tinha acontecido. Se deparou com a vítima caída e inconsciente. A Guarda Civil Metropolitana foi chamada e socorreu Elisângela, mas ela chegou sem vida ao hospital de Itupeva, no interior de São Paulo. Elisângela tinha 6 filhos, 5 deles ainda pequenos com Edivaldo. Ellen é a única maior de idade, de um outro relacionamento. Tinha a casinha dela, ela não quis nada. Só queria os filhos dela bem. A única coisa que ela falava é que ela queria os filhos dela bem. Só isso que ela queria. Só isso. Ela queria cuidar dos filhos dela. Sempre muito nervoso, essa não foi a primeira vez que o homem perdeu o controle. Ele inclusive já havia ateado fogo na casa da ex-mulher. A faca usada pelo assassino foi deixada no local. Justiça. Eu quero justiça. Quero que ele pague por tudo que ele fez, por todo o mal que ele fez com minha mãe. Isso daí, ela sofreu, mas ela descansou, agora ela está em paz. Mas tudo que ele já vem fazendo há décadas. O corpo de Elisângela foi velado e sepultado na cidade onde ela sempre morou. Até agora não se sabe o paradeiro do suspeito. A polícia faz buscas na região. Parentes e amigos não se conformam com o desfecho trágico desse relacionamento. É uma pessoa excelente, ela é muito verdadeira. Ela não merece isso. Tem que prender. O juiz tem que correr atrás. Corre atrás para poder prender. Olha, imagina você que está em casa, você, minha amiga, você, minha amiga, que usa ônibus para poder trabalhar, Renato Pomar, todos os dias, assim como o nosso bombardão que vem de busão. Tá? Você está lá no ponto de ônibus com a sua família, de repente o bandido aparece, Pomar. O cara fala o seguinte: é um assalto, você está com a sua família, esposa, filhos. Eu quero telefone e celular. Você pega e entrega o telefone. Sabe o que os criminosos fizeram? Eles atiraram, mataram este homem sem mesmo ele reagir na frente da família. Esse caso aconteceu e a reportagem vai te contar onde foi. A vida de Eliseu de Oliveira Trajano, 38 anos, terminou por causa de um celular. Ele foi vítima de latrocínio nesse ponto de ônibus em Canoas. Eliseu, a companheira e o filho dela, de 8 anos, vieram de Viamão, cidade onde moram, para passear em um shopping aqui em Canoas. Enquanto aguardavam o ônibus, Eliseu mexia no celular. 2 jovens se aproximaram e pediram o aparelho. Segundo o relato da companheira, Eliseu entregou o celular sem esboçar qualquer reação. Mesmo assim, o assaltante atirou. Eliseu não chegou a ser socorrido porque morreu no local. A Brigada Militar logo foi acionada e localizou os assaltantes, que foram presos. Um de 19 anos e outro menor, de 16. Mas segundo o delegado de plantão, há outro envolvido. Totaram 3, o de bicicleta conseguiu fugir, né? E os outros 2, pelas características que foram verificadas pelas vítimas, né? Com a tatuagem no rosto, essa coisa toda, né? A brigada então agiu rapidamente e conseguiu prender esses 2. Com a dupla estavam as 2 armas. O celular foi devolvido à família da vítima. Eliseu era açougueiro em um supermercado de Viamão há 15 anos e há 1 ano e meio vivia com a companheira. Eu volto a falar com a repórter Marcela Baracim, que está em frente à casa que foi destruída pelo fogo nesta madrugada aqui em São Paulo. Marcela, a pergunta que eu te faço é se o incêndio, se o fogo já foi controlado. Madeira ali dentro também, que precisa retirar todo esse entulho que tem aí. E agora a gente consegue ver também o que é que tem ali dentro. É pedaços de madeira, de plástico, papelão, são vários materiais inflamáveis que essa pessoa colocava dentro da própria casa. Eu conversei com alguns vizinhos, alguns moradores aqui, eles me falaram que era um homem estrangeiro, um senhor que morava aí dentro. Ele acumulava vários objetos que ele acabava pegando pelas ruas, deixava na própria casa, e os vizinhos alertavam esse homem de que isso algum dia poderia pegar fogo, provocando um grande incêndio. Foi exatamente isso que aconteceu. O homem, o morador dessa residência, já morreu. Ele acabou deixando aí os objetos dentro da casa e hoje aconteceu o pior, que os moradores mais temiam. Tudo isso pegou fogo e a gente está acompanhando agora o trabalho, então, dos bombeiros de retirar agora esse entulho. Aqui ao redor tem várias residências, alguns comércios também. Os moradores
contenção colocada pelos bombeiros justamente para dar segurança a essas pessoas que moram nessa região. A gente até nem pode se aproximar muito ali de perto. A gente recebeu essa recomendação dos bombeiros de ficar mais longe, porque é uma área de risco, é uma área de perigo. Então, nem moradores, nem mesmo a imprensa pode chegar ali perto. Mesmo assim, a gente consegue ver toda essa movimentação que está acontecendo aqui nessa rua, viu, Peruca? 50 homens do Corpo de Bombeiros chegaram a vir aqui hoje de madrugada para conter essas chamas. 17 viaturas do Corpo de Bombeiros também vieram. Agora a situação está mais tranquilizada, porque as chamas já foram totalmente combatidas. Peruca. Obrigado, Barasquim. Está foragida a mulher suspeita de matar o marido. O crime ocorreu após uma briga do casal. Os vizinhos disseram que as brigas entre o casal eram constantes e que a vítima já tinha agredido a mulher várias vezes. Os dois chegavam a ficar dias separados, mas depois voltavam. Batia nela, ela corria, tentava se socorrer, sair dele, ia lá pra casa da mãe dela. Aí quando voltava, continuava a mesma coisa. Durante uma briga, a mulher teria dado golpes de faca no marido. Ronaldo Gomes morreu no local. Este foi o primeiro homicídio do ano em Rio Preto. Houve uma briga entre o casal, que essa briga não foi a primeira entre eles, e a Rosângela foi vista saindo do imóvel, tomando rumo ignorado, e que a vítima foi encontrada caída na cozinha com ferimento no tórax. Rosângela Ramos dos Santos, de 45 anos, está foragida. A polícia vai investigar se ela já tinha contra o marido por agressão. Se de fato ficar confirmado que ela era agredida constantemente por ele, isso pode ajudá-la, pode até justificar uma legítima defesa. Flagrante, motorista leva susto na cadeira do carro, pegou fogo ainda em movimento, foi? Foi isso mesmo, Peruca. O fogo começou com o carro ainda em movimento. Nas imagens, um eletricista e um atendente de estacionamento aparecem tentando apagar o fogo do veículo com um extintor. O motorista não havia percebido o início das chamas. E assim que os homens abrem o capô ali, a gente percebe, olha só, muita fumaça realmente. As chamas aparecem, ali uma conversa ali, o pessoal falando do risco de explosão. Os pedestres que passavam pelo local também ajudaram a apagar o fogo, né? Por sorte, ninguém se feriu. Isso aconteceu em Franca, ali um homem que vai levantar agora o capô, a gente vai ver as chamas ali do Peruca. Realmente um risco muito grande aconteceu em Franca. Com você. Obrigado, meu amigo. 8h21. Um carro roubado em São Paulo foi encontrado com 600 quilos de maconha. O motorista confessou que recebeu R$5.000 para poder levar toda essa droga aí, ó, até o Rio de Janeiro. Era tanta droga que mal cabia no porta-malas do carro. Mais de 600 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Os tabletes estavam espalhados pelo piso e até no banco de trás do veículo. A ação aconteceu na BR-040, à altura de Petrópolis, na região serrana. Os agentes desconfiaram da atitude do motorista do carro, que seguia na pista sentido Rio. Durante o levantamento da placa, os policiais descobriram que o veículo foi furtado em maio do ano passado, em São Paulo. O motorista de 33 anos confessou aos agentes da Polícia Rodoviária Federal que pegou a droga em Juiz de Fora. Ele disse ainda aos agentes que recebeu R$5.000 para fazer a entrega da maconha. O homem é esse que aparece de costas e algemado. Se for condenado, ele pode pegar até 15 anos de prisão. Os agentes tiveram muito trabalho para contar a droga. Ao todo, foram 756 tabletes de maconha, avaliados em quase R$1 milhão. Atenção, porque a polícia liberta homem que seria executado por dívida com tráfico de drogas. A ordem para execução teria partido, gente, de uma facção criminosa. Quer ver? A inscrição na parede revela o que aconteceria ali. Ricardo Alberto Menezes, de 32 anos, era mantido refém neste barraco. Em meio ao lixo e objetos revirados, a vítima era torturada. Você sofreu? Eu? Aqui, ó. Escute, compadre. Foi agredido? Foi. Sofreu tortura emocional? Sim.
No local ainda foram apreendidos crack, maconha, cocaína, além de um caderno com anotações do tráfico, uma faca, dinheiro e 4 celulares. O cativeiro onde seria realizada a execução fica dentro de uma comunidade dominada por uma facção criminosa em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A vítima seria morta por conta de uma dívida do tráfico de drogas. Os guardas chegaram ao local depois de uma denúncia anônima. Uma testemunha disse que viu quando um homem foi arrastado para dentro do barraco. O casal queria matar Ricardo e preso Vitória Carolina Rodrigues, de 24 anos, e Anselmo Santos Nunes, de 37, que já tinha passagem pela polícia por furto e roubo a banco. O metrô de São Paulo, gente, não está preparado para situações de emergência, não, tá? É o que denuncia um funcionário que atua em uma estação bastante movimentada. Segundo ele, falhas no sistema contribuem para os casos como do menino que foi atropelado por um trem há alguns dias aqui em São Paulo. Os milhões de passageiros que todos os dias embarcam e desembarcam no metrô de São Paulo passam por escadarias e plataformas sem se dar conta de que aqui os sistemas de segurança podem não funcionar de forma eficiente. Há 2 semanas, Luan Silva de Oliveira, de 3 anos, foi atropelado na estação Santa Cruz. O menino estava com 2 irmãos, o avô, a mãe e um padrasto. Quando o trem parou na estação, a criança saiu inesperadamente do vagão. Ela se levantou desesperada atrás dele, mas não deu tempo. Ela desabou nos meus pés. A mãe e o padrasto desceram na estação seguinte e retornaram para a Santa Cruz, mas não encontraram Luan. A operação dos trens chegou a ser bloqueada, mas já era tarde. A criança foi encontrada no túnel, atingida por um trem. Ela até foi levada para o hospital, mas não resistiu. Muito difícil saber que eu não tenho mais ele, que ele dormia comigo. Todo dia que ele acordava, ele perguntava se eu amava ele. Era o dia todo: mãe, você me ama? Eu falava: filho, a mãe ama muito. E eu era mais apegada com ele. O metrô lamentou a morte do menino e informou que colabora com a polícia nas investigações. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo afirma que os riscos são discutidos em reuniões com executivos do metrô. A cancela que separa a plataforma de embarque do túnel onde o menino foi encontrado é incapaz de bloquear a passagem de pessoas. O metrô afirma que é inviável a instalação de obstáculos entre plataformas e passarelas nos túneis por se tratar de áreas destinadas a serem utilizadas como saídas de emergência. E considera um despropósito mais funcionários durante todo o tempo de operação do metrô, que já conta com mais de 3.500 empregados e quase 4.000 câmeras de monitoramento. O diretor do sindicato fala em falta de funcionários até para o funcionamento normal do sistema. Há uma redução do quadro. Então, por exemplo, estações que a gente chama, estações como Santa Cruz, que deveria ter no mínimo 12, 13 funcionários, tem muitas vezes 5, 6 funcionários. Estações menores que a estação Santa Cruz, que deveria ter no mínimo 6, 7, 8 funcionários, às vezes entram 2 funcionários para trabalhar. Uma das principais iniciativas do metrô para tentar reduzir o risco aos passageiros ainda está em fase de licitação. São as portas de plataforma, que devem ser instaladas em 36 estações ainda este ano. Os equipamentos são portas de vidro que permanecem fechadas até que o trem pare na estação. Impedem o acesso de pessoas e a queda de objetos e trilhos. O investimento é estimado em 400 milhões de reais e pode impedir incidentes como o que aconteceu com Jussara. Ela foi empurrada por um homem